Fala pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao In-Ear Brasil, o seu canal de análise de fones In-Ear para monitoria musical, operação musical e música de qualidade abaixo de US$ 100. Hoje vamos começar a nossa primeira review. E qual o fone que eu escolhi para a primeira review? Muito interessante esse fone. É o KZ ZSN. Vocês estão vendo aqui. Por que a escolha desse fone? Esse fone é um fone de 2018, já faz 5 anos que foi lançado. Não é o fone que eu recomendo hoje em dia, não é mais. Mas ele é o início de uma história na KZ, que foi a principal marca de in-ears de baixo custo desse movimento Hi-Fi. Quando ele foi lançado, ele foi considerado o upgrade do KZ ZS-X. Até então, a KZ fazia fones de plástico, mas com uma afinação meio errática. Eles não conseguiam acertar o ponto. A KZ é uma fábrica de... Não só de... Ela não só monta os IEMs, mas como ela fabrica os drivers, os speakers, os falantes dentro do IEM. Então, ela estava testando muita coisa ali, ela estava muito errática até então. Com o KZ-ZSN, a coisa foi um pouco diferente. A partir do KZ-ZSN, foi o KZ-ZSN que inaugurou o que a gente chama de assinatura KZ de som, que é um som bem energético, uma boa pancada de baixo, uma extensão alta de agudos, que você percebe todos os detalhes. Foi a primeira vez que a KZ acertou essa assinatura KZ, né, que culminou no Zax hoje em dia, que é um fone espetacular que muita gente usa em palco, né? Mas além disso, o que a KZ fez com esse fone? Ele foi o primeiro fone que apareceu com um faceplate metálico. Não sei se dá para ver aqui. Ele foi o primeiro fone que apareceu com faceplate metálico. Ele tem um faceplate metálico com um acabamento meio fosco, assim, meio riscado, né? E isso também foi um grande passo. Foi a primeira vez que a KZ passou para esse estilo de fone, né? Ele vem numa configuração de um driver dinâmico, como se fosse um speaker desse que a gente conhece, um falante desse que a gente conhece, de 10 milímetros, e um BA, uma armadura balanceada 30095, que é a armadura balanceada usada em aparelhos de problemas de audição. Quando a gente tem problema de audição, geralmente a gente perde as altas primeiro. Esses tipos de drivers, esse tipo de falante nos IEMs, eles geralmente são usados mais para alta e para média alta. E a KZ, que fabrica os drivers, ela modificou um pouco esse driver, o 30095, para colocar no KZ-ZSN. Ela botou esse driver dentro do tubo que leva para o canal auditivo, bem perto da saída, e o driver dinâmico mais atrás. E isso eles conseguiram essa assinatura KZ um pouco, né? Pela primeira vez, e eles adotaram isso, eles viram que o resultado foi muito bom. Realmente, para a época, foi um fone revolucionário, veio com um som muito bom, considerado para a época, a um custo relativamente baixo, em torno de $20. Ele foi realmente considerado um fone que quebrou um pouco o paradigma com a qualidade de construção e tudo mais, né? Ele tem 25 ohms de impedância e 104 dB de sensibilidade. Isso dá um fone fácil de você fazer ele funcionar. Ele vai ter um volume bom, não vai ter problema. Tem que tomar um pouco de cuidado com esse volume aí, para não usar ele no máximo o tempo inteiro, durante muito tempo. Isso pode causar dano auditivo. Mas ele é um fone razoável, um fone que tem uma boa potência, né? O cabo dele que vem é um cabo bem antigo da KZ, se você encontrar um ainda hoje. Ele era um cabo que costumava dar um pouco de problema de continuidade de som, de estalo e algumas outras coisas, alguns outros artefatos de som.
Substituir o cabo dele pelo cabo atual da KZ, que é muito barato também, já resolve o problema, né? O, a armadura balanceada 30095 é uma coisa que a KZ vai continuar usando muito depois. A cada modelo ela vai fazer um upgrade maior. E ela usa até hoje nos in-ears dela, é muito bom. É um driver bem confiável, que tem uma característica sonora bem definida. O Zax usa, o ZAS, o ZS10 usa, vários outros IEMs a gente vai ver aqui durante as reviews, eles vão estar usando esse modelo de BA, de armadura balanceada, com alguma outra mudança que a KZ tenha feito, né? Mas vamos ao som dele. O que é essa assinatura KZ? Essa assinatura KZ é exatamente esse V. Nós temos aqui o KZ-ZSN em vermelho, né? E a nossa curva padrão de análise do canal da In-Ear Brasil em branco ou cinza, né? A KZ, ela descobriu que aumentando o baixo, você tem aquele mais pancadão, você fica um som mais macio, mais sonoro, mas quando você aumenta o mid-bass ali, o meio grave ali, o grave, acima de um determinado valor, quando ele tem um peso muito alto na música, quando você, se você estiver no mixer, basta você levantar aquelas frequências ali de 80 a 200 ali, que você vai ver o efeito que isso tem na sua música. Ela fica uma música mais pesada, ela fica uma música um pouco mais escura, perde um pouco o brilho, mas ela gera uma pequena embolação na música de detalhes. Ela gera um bu por trás, ela gera isso. E com essa configuração que a KZ fez no ZSN, ela descobriu que compensando as médias altas e a presença, e estendendo essas altas um pouco mais além da curva, botando umas altas mais presentes, a brilhança também, ela consegue compensar essa embolação que o mid-bass causa, que o excesso de mid-bass causa. E gera um fone capaz de prover alguma resolução para o som. Você consegue definir os aparelhos, né? Os instrumentos, onde eles estão, tudo. Fica um som com uma definição muito grande. E foi isso que a KZ fez com os SN e daí para frente foi só melhorando. É lógico, é um fone de 5 anos atrás, mas o que ele pegaria hoje? O balanço dele é um balanço até bem equilibrado, o balanço entre as baixas e as altas ali. Ele é um fone com V bem pronunciado, assinatura KZ, o balanço relativamente controlado. Ele pega um pouco, as altas são um pouquinho mais prevalecentes, mas ele tem um balanço de baixas frequências um pouco estranho, porque ele ganha no grave, no médio grave, mas ele perde um pouco no final do subgrave. E é um fone capaz de reproduzir as frequências de 20 Hz a 40 mil Hz. Então, você tem o subgrave ali, só que ele não deu tanta atenção. Foi a primeira configuração desse novo modelo KZ e foi isso. Talvez você ache ainda esse fone para comprar por $20, $15, $10, talvez, hoje em dia, mas ele não, hoje em dia eu não considero ele um fone recomendável. Por esse preço, você encontra coisas bem melhores no mercado, mas ele tem, se você for ganhar um de graça, não precisa jogar fora, ele é usável para monitoria. Dá para você usar, dá para você cantar, dá para você tocar uma bateria, dá para você tocar uma guitarra, dá para você tocar um baixo com ele. Ele é usável, mas ele não é recomendável, tá? Ele foi uma porta de entrada, tanto da KZ quanto de muita gente nesse universo Sci-Fi aplicado para monitoria, né? Hoje em dia você tem fones bem melhores. A própria evolução da linha ZSN, que a gente vai ver nos próximos vídeos, ela leva a fones bem melhores que esse.
por praticamente o mesmo preço. Ele até hoje em dia é até um pouco difícil de você encontrar, por ele ser muito velho, já está fora de produção, eu acho. É, mas é isso aí. É um fone histórico da Kazé, foi o primeiro fone com faceplate metálico, é, com o 3009 lá no bico dele, o, com essa assinatura Kazé, que foi uma definição aí de 5 anos que a Kazé teve, quase meia década com essa característica da fábrica. É um fone usável para você fazer uma monitoria. Dá para usar, dá para você escutar música. Ele tem uma característica bem energética, um pouco acima da que eu gosto, mas é um fone bem usável, sim. Mas se você for comprar um novo hoje, eu recomendaria a gente analisar um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai ver os outros fones e a gente vai perceber isso, né? Ele tem uma separação de instrumentos, ele tem uma especialidade média, razoável, um baixo potente, um equilíbrio de baixo e sub-baixo um pouco diferente, umas altas bem marcantes, uma hi-hat bem presente. O vocal dele é um pouco, um pouco recuado para vocais masculinos. Os vocais femininos ganham um pouquinho mais de destaque que os vocais masculinos. Tem uma certa diferença de timbre aí, um vocal feminino que tem uma cantora que tem uma voz um pouco mais grave, ela fica com a voz um pouquinho mais alta ali por causa daquele destaque ali nas médias altas ali, mas ele é um fone usável, ele não é um fone tão, digamos assim, de referência, que você consiga repetir o timbre exato dos instrumentos, das vozes e tudo, mas ele é um fone usável. Você dá para usar, você tem uma separação de instrumentos, você tem toda a frequência de sinais musicais ali presente, e você tem e eles conseguiram um pouco tirar um pouco aquela embolação do meio grave ali. Então é um fone usável se você vier a ter um, mas não é um fone recomendável para comprar com esse dinheiro. Hoje em dia, com esse dinheiro, a gente consegue comprar alguma coisa grande. Espero que vocês tenham gostado da primeira review aqui. Na sequência, a gente vai fazer a review dos outros modelos do ZSN. Ele foi substituído logo em seguida, em 2018. Já saiu o ZSN Pro, que é um pouco melhor. E depois, em 2020, logo no início do Covid, saiu o ZSN Pro X. Que nós vamos fazer um review aqui também. Eu, particularmente, gosto muito do ZSN Pro. Mas a gente vai ver por quê aqui, tá? Um abraço. Não esquece de assinar o canal, curtir o vídeo, comentar. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, pode botar aqui nos comentários que eu tento fazer no próximo vídeo. Beleza? Um abraço. Fique com Deus.